Voltei. Bom, a gente falou de Lutero no último vídeo, agora a gente fala de João Calvino. João Calvino talvez seja. O Lutero ele acaba sendo mais famoso porque foi o cara que iniciou tudo, mas as doutrinas de Calvino elas acabaram se tornando mais famosas. A principal doutrina de João Calvino, o cara que vai surgir na França e que vai também espalhar sua doutrina pela Suíça, né? Outros países como a Holanda também vão adotar muito a doutrina calvinista. A França não, perdão, a Inglaterra, alguns anos depois, também vai começar a adotar o calvinismo. A Inglaterra ela teve uma igreja própria, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ela também acaba adotando o calvinismo depois de alguns anos. E a principal doutrina calvinista é a questão da predestinação. O que seria essa predestinação? Seu destino já foi traçado, você já nasce com o seu destino traçado. E você não pode mudar isso. O homem ele já nasce destinado à salvação ou à condenação, ao céu ou ao inferno. E você não pode mudar isso. Nada que você faça para mudar isso. É Deus quem toma essa decisão e você já nasce com essa decisão tomada. Beleza? Só que o calvinismo ele teve uma diferença. E essa diferença foi fundamental para o crescimento do protestantismo. Lembra que a Igreja Católica ela criticava a prática do comércio, criticava o enriquecimento, dizia que os filhos de Deus tinham que ser pessoas simples? O protestantismo, sobretudo o calvinismo, dizia o contrário. Dizia que não tinha nada de errado em você enriquecer, desde que esse enriquecimento fosse de forma honesta, fosse de forma lícita. Beleza? O enriquecimento com trabalho, na verdade, era um sinal de que você provavelmente era predestinado à salvação. Ué, o que uma coisa tem a ver com a outra? Simplesmente porque se você prospera nos seus negócios, é sinal que Deus te abençoa. E se Deus te abençoa, é porque você é um salvo. Entende? E o que isso começa a fazer? A burguesia ela era escorraçada pela Igreja Católica. Eles não tinham lugar entre os católicos. Só que entre os protestantes eles tinham. Então a burguesia, que agora era quem ditava as regras econômicas dos países, eles começam a largar o catolicismo e começam a migrar para o lado do calvinismo. Beleza? E a gente vai ter também, com maior destaque, a presença dos puritanos e dos presbiterianos. Os puritanos, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, e também os presbiterianos. Existe a igreja presbiteriana atualmente, e eu particularmente considero que é a única igreja protestante que ainda existe no Brasil, pelo menos que tem um maior destaque aí no cenário cristão no Brasil. Os evangélicos e os protestantes, eles seguem doutrinas diferentes, beleza? Principalmente por essa questão da predestinação. E uma outra igreja que surgiu também, que surgiu na Inglaterra, dessa vez foi a igreja anglicana. Só que a igreja anglicana ela vai surgir muito mais por motivos políticos do que por motivos religiosos, como não poderia ser diferente. A igreja anglicana ela vai surgir pelo seguinte. Primeiro, o Estado inglês ele queria deixar de pagar impostos à igreja. Todo o reino pagava impostos à igreja católica. E o rei da Inglaterra na época, o Henrique VIII, esse ser humano estranho retratado para vocês, ele queria parar de pagar esses impostos. Então ele já começa a arquitetar. Eu preciso dar um jeito de reduzir pelo menos as minhas relações com a Igreja Católica para deixar de pagar esses impostos, parar de tomar esse prejuízo. Só que aí surgiu outra questão e que acabou se tornando o grande pretexto para o Henrique VIII fazer essa mudança. Henrique VIII ele só tinha filhas mulheres. E ele queria ter um filho homem para poder passar o seu trono quando ele morresse. Ele dizia que o fato dele ter 3 filhas mulheres, nunca ter conseguido ter tido um filho, era a culpa da mulher dele. Beleza? E ele dizia que ele precisava se separar dessa mulher para poder ter herdeiros homens. Só que a Igreja Católica ela não permitiu o divórcio. Quando acontece então a Reforma Protestante, o que o Henrique VIII ele faz? Ele surfa na onda da Reforma Protestante. Ele vai romper relações com a Igreja Católica e vai fundar a sua própria igreja. E na sua igreja o divórcio era permitido. Ele vai se separar da sua mulher, Catarina de Aragão, e vai se casar com Ana Bolena. Essa história é até famosa, inclusive. O mais curioso disso tudo é que ele se casa de novo e tem mais 2 filhas mulheres. Idiota, não adiantou nada. Ele acaba tendo esse problema, né? Que para ele era um problema. Inclusive, quem herda o trono dele é Elizabeth I, filha dele. Só que aí, em 1534, essa igreja, a igreja anglicana, ela vai ser fundada, beleza? O parlamento britânico, ele vai votar o Estatuto da Supremacia e o Henrique VIII, ele vai se tornar, além de rei,
chefe religioso do Estado. Ele vai se tornar o chefe da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Beleza? Aí talvez vocês perguntem, professor, a igreja católica simplesmente ficou sentada vendo isso tudo acontecer? Claro que não. A igreja, ela começa a reagir. No mesmo ano que o Estatuto da Supremacia é aprovado na Inglaterra, a igreja católica, ela vai criar a Ordem dos Jesuítas, e em 1540 essa Ordem dos Jesuítas ela vai ser oficializada, a chamada Companhia de Jesus, beleza? Os padres jesuítas eles eram os famosos soldados de batina, eram religiosos, eram padres, eram bispos que tinham experiência militar. O trabalho deles era levar a evangelização, levar o evangelho, catequização até a América, ou trazer essa evangelização até a América, beleza? É o Papa Paulo III que vai oficializar a Companhia de Jesus. Em 1545 vai acontecer o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento é que a gente chama propriamente dito de Contra-Reforma. A Igreja Católica ela acaba cedendo a algumas mudanças para tentar reduzir um pouco essa onda das reformas da Reforma Protestante. Beleza? Nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica ela vai determinar a proibição da venda de indulgências, a proibição da venda de altos cargos do clero. Tinha muita gente que comprava títulos de... Assim como se comprava títulos de nobreza, também se comprava títulos religiosos. E eles começaram a pregar o princípio da fé e das boas obras para garantir a salvação. E eles também, dentro do contexto ainda da Inquisição, eles vão criar o Index Librorum Prohibitorum. Meu latim é ótimo. Isso era a lista dos livros proibidos. Tudo aquilo que era considerado profano pela igreja era condenado. E esses livros eles eram queimados. Beleza, galera? Então, esse é o assunto que a gente vai trabalhar, que a gente trabalha na aula de hoje e tema das nossas atividades daqui a pouco. Beleza? Valeu!